Salmos de número 42. Todos acharam? Que diz a palavra do Senhor: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles até a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Amém, meus irmãos? O mundo que nós vivemos vive numa corrida sem destino. O mundo que nós vivemos vive numa velocidade que não consegue acompanhar. E por causa disso, as doenças começam a aparecer. E isto acaba entrando para os nossos templos. E nessa correria que as pessoas vivem desenfreadas, elas vão encontrar algumas crises. E dentro dessas crises, há as crises familiares, as crises financeiras, as crises nos relacionamentos, até mesmo as crises espirituais. O livro de Salmos é um livro que vai auxiliar para nós cristãos superar essas crises, porque o livro de Salmos vai apresentar Deus cuidando das pessoas que eram até mesmo e que são considerados heróis da fé, mas que também tiveram os seus momentos de fraquezas. Então o livro de Salmos vai nos auxiliar tanto no contexto espiritual, quanto emocional e quanto psicológico. Logo, o livro de Salmos vai nos ensinar algo que Jesus, quando estava na terra, fez constantemente, que é orar. O livro de Salmos vai conter as melhores, as mais belas orações. Até uma das músicas dos nossos hinários que dizem que os mais belos hinos e poesias foram escritos nas tribulações. Deus, Ele quer nos moldar para um propósito. Há uma teologia aí fora que diz que se você for positivo, se você pensar positivo, você vai atrair grandes coisas positivas na sua vida. Só que quando se trata do reino de Deus, não é bem assim que acontece. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, eu vou deixar o caminho preparado para você passar e o meu nome ser glorificado na sua vida. Logo, o livro de Salmos contém falas da alma. O livro de Salmos vai conter expressões da mais profundo, do mais oculto centro das emoções que um homem pode ter. Vai haver expressões que vai mostrar os medos, vai haver expressões que vai mostrar as tristezas, vai haver expressões que vai mostrar as angústias, até mesmo os paradoxos da fé. O livro de Salmo vai expressar não só o que é visível ao olho humano, mas aquilo que está dentro do homem. E é por isso que o livro de Salmos é um livro tão completo. É por isso que o livro de Salmos, por si só, ele já fala, ele mostra o problema, mas ele também já dá a solução, que é Cristo.
Todo o livro de Salmos começa apresentando uma aflição, mas o próprio livro de Salmos, os mesmos números, vão trazer também um consolador que vai fazer a ponte da graça e vai mostrar que existe uma saída, por mais oculta e escondido e por mais lamaçal que esteja uma alma, a graça de Deus vai dos lugares mais profundo e escuro, arranca de lá e mostra que Deus, Ele é Deus. O livro de Salmos trazer essas expressões, o Senhor colocou esta palavra em meu coração para eu compartilhar com você esta noite, para aumentar a sua fé em Deus. Eu preciso compartilhar algo. Quando eu era mais novo, havia um congresso de missões que ainda tem uma certa reputação, mas na época que eu era um pouco mais jovem, era uma reputação muito grande. Aí, eu não tinha condições, nem minha mãe, de nós irmos para lá, nesse evento que acontece anual. E aí, o meu sonho era poder assistir este evento ao vivo. E aí, com muito sacrifício, minha mãe conseguiu colocar uma internet que era na época de escada. Aquela que você, quando ligava a internet, você não falava o telefone. E quando você falava o telefone, você não podia ligar a internet. E aí, com muito sacrifício, consegui, e foi maior alegria dentro de casa, eu estava alegre, estava ansioso para chegar ao dia. Quando chegou o dia do evento, eu cheguei da escola, e a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui ligar o computador. Aí eu entrei no site, com muito sacrifício, coloquei lá, culto ao vivo, e o culto começou. E o irmão começou a pá, e parou. Passou 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, e parou ali. E eu fiquei muito frustrado. Passou-se 2 anos, Deus me deu as condições, e eu ganhei uma oferta na época, e que eu e minha mãe fomos até o evento, e foi algo muito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer um pastor, o pastor Luiz Antônio, na época, e foi o último ano que ele pregou nos Gideões, porque naquele mesmo ano ele chegou a falecer, Deus o recolheu, e passou-se aquele ano, e no próximo ano chegou uma internet no meu bairro, uma internet conhecida, e aí era de fibra ótica, então eu lembro assim, agora eu vou poder assistir os cultos que não vai travar mais. Chegou o próximo ano, e então, no dia que ia ser a abertura, eu estava ansioso para assistir a abertura, porque eu acho magnífica a estrutura deles. Mas naquele dia, todos os dias o sinal estava muito bom, mas naquele dia o sinal falhou. Veio chuva, veio vento, e eu não consegui assistir novamente. Passou-se o próximo ano, a mesma coisa. Eu consegui assistir um período, depois caía o sinal, consegui assistir mais um outro período e caía, até que chegou um novo meio de comunicação. Chegou uma outra operadora no meu bairro, e aí eu coloquei e nunca mais tive o problema. E aí todo dia tem sinal constante. E aí você pode me perguntar, por que eu estou falando disso? Porque eu quero falar nesta noite sobre a conexão de Deus com o homem. É interessante porque quando a gente está conectado com Jesus, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, é algo inexplicável. A gente levanta pela manhã todo animado, a gente busca a Deus, faz propósito, a gente jejua, entra na campanha da igreja, entra nos propósitos da igreja. Só que aí vem um trabalho aqui, veio uma hora extra ali, veio uma dificuldade dentro do lar, e aí o que acontece? Ah, Jesus, eu estou cansado hoje, eu não vou orar. Ah, Jesus, hoje meu dia foi tão corrido, foi tanto falatório na minha cabeça que eu preciso dormir para ter paz. Passou um dia, no primeiro dia, não ora. Chegou o segundo dia, ah, Espírito Santo, eu estou cansado de novo, mas eu vou ler aqui
um versículo base. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Só que, nesses 2 dias, uma conexão que se havia com o Espírito Santo não é mais na mesma intensidade. Todas as cartas de Apocalipse, quando João vai alertar e vai descrever o que vai acontecendo, ele sempre vai enfatizando: quem tem ouvido, ouça. E só pode escutar, ou só pode entender alguma coisa quem tem sensibilidade auditiva, visual, para entender todo o contexto. Só que aí, a gente está naquele pique com Deus e de repente a gente deu uma vacilada. E para retomar a conexão de novo, é um processo muito demorado. Um dia eu estava conversando com um pastor, e ele é um pastor muito usado por Deus, só que ele se desviou. E ele veio de um berço evangélico, e ele desde de pequeno, ele era usado por Deus, só que ele desviou por coisas da vida que acontecem, porque ninguém é super-homem. Só que ele me disse, ele começou a compartilhar comigo algo que me deixou chocado. Ele disse assim: Alisson, se eu soubesse que um dia sem falar com Deus me custaria anos para eu voltar a ter um acesso com Deus, eu nunca pararia de buscar pelo Espírito Santo. É interessante porque o salmista aqui de número 42, ele vai trazer um desejo ardente pela presença do Espírito Santo. Antes da graça, o Espírito Santo vinha por porções. Então, quando o Espírito Santo vinha por porção, aquele que era cheio do Espírito Santo fazia coisas extraordinárias. Mas aí o Espírito Santo se retirava e a pessoa era normal de novo. Só que aí veio o tempo da graça. Atos 2, a Bíblia diz que estão reunidos na comunhão, porque o segredo sempre vai estar na comunhão. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta, todos são cheios, e aí começa-se um novo caminho. A igreja começa a ser solidificada. Só que infelizmente, nos nossos dias, ainda o Espírito Santo às vezes não faz morada permanente nas nossas vidas. E aí a gente vive naquele pico de oscilação. Tem dia que estamos cheios, mas tem dia que parece que estamos vazios. E é isto que o salmista ele vai trazer, ele vai dizer: Deus, eu quero ver a tua presença permanente na minha vida. Eu quero ver o seu manifestar permanente na minha vida. No versículo 3, no verso 3, ele vai dizer: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Ele não está dizendo que ele está chorando no seu prato e a lágrima que cai na sua comida, ele engole novamente. Não, ele está dizendo que a sua alma está gritando pela presença do Espírito Santo. Ele está desesperado. E aí ele começa a escrever os salmos todo melancólico, todo deprimido, todo cabisbaixo, todo decaído. Ele começa a dizer: Deus, as pessoas, melhor, ele diz assim: me dizem constantemente, onde está Deus? Não é só as pessoas que estão perguntando para ele, porque há historiadores e rabinos que vão dizer que o salmista aqui, ele está dizendo e ele está querendo provar para os outros, e já está prevendo que um dia chegaria o tempo da graça, em que todos teriam acesso muito fácil a Deus, e constantemente poderia ter a presença de Deus, e ele queria para aquele tempo. Então ele começa a dizer: Deus, eu quero a sua presença. Só que ele clamava um dia, e a presença de Deus não vinha. Ele clamava o segundo dia, e a presença de Deus não vinha. E aí as pessoas perguntavam: cadê o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Porque eu não estou vendo nenhuma manifestação.
Só que havia um outro lado da moeda que também perguntava onde estava o Deus dele, a alma dele. A alma dele perguntava, onde é que está o seu Deus? Porque eu quero ver. Todo ser humano, ele trabalha por dois princípios. Sempre vai trabalhar por isso. É a base de toda uma vida, a base da sobrevivência. E dentro da sobrevivência existe o que é mais fácil e o que satisfaz o meu desejo. Então, por que é tão difícil servir a Jesus? Salmos de número 1 vai dizer, bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra, medita de dia e de noite, e nela medita para ter prazer na palavra de Deus. E para ter prazer nas coisas de Deus é difícil, porque a alma não quer, porque é trabalhoso, é árduo. Então a alma do salmista está dizendo, onde está o teu Deus? Porque você está clamando há muito tempo, e eu não estou vendo prazer nisto, eu não estou vendo sossego nisso. Mas ele começa a dizer, Deus, eu estou clamando do mais profundo da minha alma, que eu preciso da sua manifestação na minha vida. Verso número 4, ele vai dizer, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Ele não é qualquer homem, ele frequentava os cultos. Talvez era como você, vinha nas campanhas, entrava nos propósitos que o pastor direcionado por Deus fazia na igreja, vem nas terças-feiras da oração, vem na quarta, vem no domingo para celebrar a Deus, está jejuando, está clamando, está dizendo, Deus, eu preciso ver o sobrenatural, porque eu te conheço. Só que ao contrário dos outros, eu conheço porque eu vi alguém, Deus fazer na vida de alguém, ou porque um dia o Senhor já fez, só que agora eu quero te ver mais perto. E aí às vezes a gente usa os outros caminhos. Às vezes a gente foca tanto na nossa diversidade, nos nossos conflitos, nas nossas crises, que a gente esquece que a inquietação principal, a base principal está na falta da presença do Espírito Santo. E ele diz, Senhor, eu te conheço, eu sei quem tu és, eu sei quem tu és porque eu já acompanhei a multidão, eu já frequentei os cultos, eu sei de que forma que o Senhor trabalha, eu sei que o Senhor abre porta, eu sei que o Senhor abre caminho para a turma passar no meio das águas, eu sei que o Senhor fecha a boca do leão, para Daniel fazer de travesseiro, eu sei que o Senhor é o Pai de todos, eu sei que o Senhor é Pai maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, eu sei quem tu és. Mas aqui, o racional sabe quem tu és, mas a minha alma parece que não sabe. Verso de número 5. Ele aponta os seus problemas e ele vai fazer uma introspecção e vai perguntar para ele mesmo. E ele vai dizer assim, por que estás abatido, a minha alma? Há outras traduções que vai dizer, por que estás fraca, ó minha alma? Porque estás decaído a minha alma, porque está derrubada a minha alma. E aí ele continua, porque te perturbas, porque está tão agitada, tão desequilibrada. O Senhor está falando com alguém aqui, que na face dos outros sorri, mas quando vai deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro, há uma agitação dentro da sua alma. E aí para tentar aliviar os seus problemas, vai pegar um hipnótico, vai pegar um calmantinho para tentar aliviar a sua alma. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu vim para trazer alívio para a sua alma, eu vim para trazer paz para a sua alma. Diga para a sua alma nesta noite, não precisa mais ficar desequilibrada, não precisa mais ficar agitada, porque a minha paz te alcança esta noite. E talvez você pode dizer assim, mas é simples você falar porque você não conhece minha vida. Eu não conheço. Mas Salmo 139 vai dizer que Deus, Ele sonda o coração do homem. E Deus está dizendo para alguém aqui, espera, confia,
descansa. Mas por que eu devo esperar? Por que eu devo descansar? Por que eu devo confiar? Porque segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 12, versículo 9, vai dizer: a graça de Deus te é suficiente para aperfeiçoar nas suas fraquezas. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus nos constrange até de tal forma que quando ela invade as nossas vidas, ela coloca um feixe de luz nas nossas fraquezas, e ela mostra, mas ao mesmo tempo que ela aponta para as nossas fraquezas, existe um sangue. E não é qualquer sangue. Não é o sangue O negativo, que é tão difícil e tão raro de se encontrar, que é doador para todos os RH. Não é este sangue. É um sangue que foi derramado lá no Gólgota por amor de você e por amor de mim. É o sangue mais precioso, que quando você se rendeu a Cristo, Ele te banhou com este sangue. Ele diz: fica tranquilo, porque meu sangue é o suficiente para pagar qualquer coisa. Verso do número 6, ele diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Mas ao mesmo tempo que está abatida, eu lembro de ti. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. O versículo vai dizer assim, que Deus faz tudo com propósitos. E depois da vírgula vai ter algo fantástico, que vai estar escrito assim: porque Deus colocou dentro do coração do homem um senso, um desejo pela eternidade, pelaquilo que é eterno. Outras pessoas pregam tantas coisas acerca desse senso de eternidade, mas o único que pode suprir esse senso de eternidade não é casa, não é carro, não é família unida, não é só estar aqui, mas se chama Espírito Santo, que através da graça consegue preencher os vazios da alma. E Deus está dizendo para alguém aqui: essa agitação, essa perturbação da sua alma, essa inquietação de andar para lá, de andar para cá, é o Espírito Santo dizendo: me chama, que eu estou doido para morar com você, me chama que eu quero fazer parte da sua vida. Tem coisas que Deus permite na nossa vida que não é para nos frustrar. Uma vez eu vi uma frase de um pastor que eu achei muito profunda. Ele diz assim: Deus prefere te ferir do que te perder. As piores cadeias e prisões hoje não está nas grandes cadeias do Brasil e do mundo afora. As maiores prisões não estão na nossa casa, onde a gente coloca uma cerca elétrica, uma câmera para ver a rua, um portão elétrico, a gente fica todo atento. Não, essa não é a maior prisão. A maior prisão está aqui dentro. Porque a gente olha para Cristo, não com o olhar da graça. A gente olha para Cristo de acordo com as nossas adversidades. E quando a gente olha para Cristo com o olhar da adversidade, a gente não vai compreender os caminhos de Deus. Isaías 55, 8 e 9 vai dizer: porque os caminhos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são maiores, são altos, são elevados. Mas para isso a gente precisa olhar para Cristo com o olhar da graça. Porque sem a graça não tem como se conectar a Cristo. E aí fica por porções, como o exemplo que eu dei da internet. Tem dia que está cheio, mas amanheceu, está vazio. E o Senhor me trouxe aqui para falar com pessoas que até estavam conectados, estavam buscando a Deus, mas por um vacilo, por um dia sem orar,
parece que não consegue mais se conectar com Jesus, parece que não é mais da mesma forma, e aí o diabo vem soprando na mente e vai dizendo: eu falei, você é fraco demais, eu falei, aqui eu tenho mais opção para te dar, mas Jesus te trouxe aqui para dizer: a tua alma está agitada, porque o meu Espírito está te rodeando e está dizendo: eu quero fazer morada na sua vida, eu quero fazer morada na sua vida, eu quero estar contigo de manhã, eu quero estar contigo à tarde, eu quero estar contigo à noite, eu quero estar contigo de madrugada. Não há vaidade da vida que vai preencher o vazio de Deus. Não tem nada que preencha o vazio de Deus, só Jesus. E aí eu finalizo essa mensagem com o verso 1 e 2. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus. Mas não é qualquer Deus, é do Deus vivo. Corça é um cervo ou um veado das montanhas. E por ele ser um animal um tanto quanto frágil, ele é muito útil para a cadeia predatória, para os predadores. Então, quando um animal percebe que há um cervo por perto, ele não sai correndo, ele vai na contramão da correnteza do vento, porque em montanhas há muitos ventos, então ele fica na direção oposta do vento, porque conforme a corça vai andando pelas montanhas, ela vai exalando um suor, ela vai transpirando, e à medida que o vento bate na transpiração da corça, o cheiro chega na parte olfativa do animal, e ele percebe que há um alimento. Então ele começa a caminhar na direção do vento. Quando ele vê que o cervo está por perto, o predador ele tem um bom instinto de faro. O cervo, como ele é um animal frágil, então ele percebe que tem alguém me cercando, tem alguém me rodeando, então eu preciso correr. E quanto mais o cervo corre, mais fácil fica para o predador, porque mais intenso o seu cheiro que exala, fica mais intenso e mais intenso. Então o seu predador não precisa correr muito, mas o cervo corre depressa. Ele corre para todo lado desesperadamente, mas não é para qualquer direção. Ele vai correr em busca de água. E por que ele vai buscar água? Quando ele encontra água, a água não é só para a sua sobrevivência, para a sua hidratação, não. Porque quando ele encontra água, ele mergulha dentro da água, fica com a cabeça para fora, porque a água vai esconder o rastro do seu suor, porque vai esfriar a temperatura do seu corpo. Então o rastro que ele deixa se esfria com a água. O que o salmista está dizendo? Senhor, eu sou fraco para o pecado. O diabo anda ao meu redor tentando me fazer de cadeia alimentar. Mas como eu quero a tua presença, então assim ele compara, assim como uma corça anseia desesperadamente por água, eu vou te procurar em qualquer lugar, porque eu preciso de ti para sobreviver. Eu preciso de ti para sobreviver. Então ele diz assim: a minha alma tem sede, ou seja, a minha alma para sobreviver precisa ser preenchida pelo teu Espírito. E não é qualquer espírito, é o espírito de sabedoria, é o espírito de temor, é o espírito de ousadia, é o espírito de autoridade, porque Deus ele não é sombra de variação e nem de inconstância. Então ele está dizendo: eu sei que tu não muda, eu sei que tu era, que tu és e que tu há. Então o Espírito Santo, eu preciso de ti desesperadamente. Salmo 51, 11. O salmista vai dizer: faz tudo o que o Senhor quiser, mas só faz uma coisa: não tiras de mim o teu Espírito.
O Espírito Santo nos constrange a adorá-lo. E o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui que ele te trouxe aqui esta noite especificamente só para dizer: está difícil se conectar a mim, mas hoje eu estou pertinho de você. Eu estou perto de você. Para quê? Só para ser meu amigo, meu companheiro? Não. Romanos capítulo 8, versículo 26, 27 e 28 vai dizer: porque o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, e ele sondando os nossos corações, ele vai até o Pai e roga ao Pai com gemidos inexprimíveis, para que o Pai nos atenda. Então o Espírito Santo está em nosso meio aqui para fazer o quê? Para entrar dentro de você, mas não só de porção, não só aos domingos, não só às quartas, não só à terça, não. Ele quer entrar dentro de você para ir ao Pai e dizer: Pai, ouve a oração do meu filho. Pai, ouve a oração do teu servo, porque ele é fiel. Pai, ele está clamando de terça, de quarta, de domingo. Pai, ele está jejuando. Pai, a dificuldade está difícil. Então ele geme. Ele geme para o Pai. Ele grita para o Pai. E ele diz: Pai, ouve. E aí o Pai diz assim: não é qualquer um que está me pedindo. É o meu Espírito que está me pedindo. Então, anjo desce. Vai levar resposta. Anjo desce, vai levar alegria. Isaías 61, anjo desce, troca as vestes de cinza, de luto, e coloca uma veste de honra. Anjo desce, troca o choro, o planto, e coloca sorriso. O Espírito Santo, quanto mais a gente o deseja, mais Ele quer estar perto de nós.